Um pequeno jogo que quando surgiu foi duramente criticado, mas essas críticas foram ouvidas e com uma renovação, uma reformulação, Street Fighter se tornou uma das franquias de jogos de luta mais importantes e conhecidas de todos os tempos. Um game que definiu todo um estilo e continua com essa mesma importância mesmo depois de 30 anos de existência. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito para ajudar no crescimento do canal. Já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e para ajudar na divulgação. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. O primeiro jogo de luta criado foi feito em 1976 pela Sega para arcades, chamado de Heavyweight Champ. E só 8 anos depois foi desenvolvido o próximo, dessa vez possibilitando a luta entre dois jogadores, o Karate Champ. E em 1985 a Konami desenvolveu o jogo IR Kung Fu, que trazia ótimos gráficos para a época. O gênero de luta nos jogos era pouco explorado. Foi então que uma empresa que vinha se destacando, chamada Capcom, decidiu investir no estilo e lançar o seu próprio jogo de luta. Street Fighter foi criado em 1987 para arcades, trazendo Ryu como protagonista, um jovem karateka que sonhava em ser o melhor. Ryu foi convidado para um torneio onde lutadores de várias partes do mundo se enfrentariam para decidir quem seria o maior de todos. Esse torneio foi realizado pelo melhor lutador de Muay Thai do mundo, seu nome era Sagat. E depois de Ryu passar por 9 adversários, ele derrotaria o último chefe, Sagat, com um grande golpe em seu peito. Existia também um outro lutador usado somente para partidas entre dois jogadores. Seu nome era Ken e era uma cópia de Ryu com a aparência alterada. Ken foi criado só para o multiplayer, então na teoria nunca teria participado nesse primeiro torneio oficialmente. Street Fighter foi um jogo que não teve muito reconhecimento. A jogabilidade era ruim, os gráficos já eram ultrapassados para a época, mas algumas coisas boas surgiram aí. A Capcom criou um sistema que numa certa combinação de botões fazia o personagem executar golpes especiais, os combos. Com isso nasceu o Tatsumaki Senpukyaku, conhecido por mim na época como Tsatseterugen. Surgiu também o Shoryuken e o icônico Hadouken. Além dos combates, o jogo tinha fases bônus que eram divertidos de ser executados. Ou seja, o jogo não era muito bom e não foi muito bem aceito, mas tinha um grande potencial na teoria, além de possuir personagens cativantes. Foi aí então que em 1991 a Capcom tentou mais uma vez e acabou criando um clássico dos videogames. Street Fighter 2 The World Warrior se tornou um dos jogos de maior sucesso dos videogames, não só os de luta. Uma febre mundial que trouxe tantas novidades, tantas evoluções, que se tornou uma revolução nos jogos de luta e definiu todo o gênero para o futuro da indústria. A quantidade de elogios para Street Fighter 2 nunca são o bastante. Um fenômeno que, se não existisse, talvez o mundo dos jogos hoje seria bastante diferente, sendo inclusive o responsável por instigar Ed Boon e John Tobias a criar o seu grande rival, o Mortal Kombat. Street Fighter 2 teve tudo repaginado comparado com o primeiro jogo. Gráficos ótimos para a época, continuou trazendo os combos, mas agora com melhorias consideráveis na jogabilidade. As trilhas sonoras se tornaram clássicos e as vozes dos personagens agora tinham uma qualidade muito superior que dava para entender melhor o nome dos golpes. Os bônus stage continuaram também e evoluíram drasticamente, tanto que o estágio do carro é um dos ícones até os dias de hoje. O jogo dava liberdade também para escolher entre 8 lutadores disponíveis, algo nunca visto antes num game de luta. E mais do que isso,
Cada um deles tinha uma própria personalidade e um estilo de luta único. Além de que cada um trazia uma história individual, tendo finais exclusivos que contavam mais da história do personagem. Foi aqui onde surgiram os clássicos E-Honda, Blanka, Guile, Zangief, Dhalsim, Chun-Li e trazendo Ken agora como personagem jogável e parte da história, mas mantendo Ryu como protagonista. Além dos 8 personagens jogáveis, o game trazia 4 chefes que precisavam ser derrotados para finalizar o game. Uma organização secreta chamada Shadaloo agora era a organizadora do grande torneio de luta que reunia participantes do mundo todo. A grande maioria tem suas próprias motivações, como E-Honda, que queria vencer para mostrar que o sumo era o melhor estilo de luta. Ryu queria provar seus limites e habilidades, mas outros personagens queriam investigar um pouco mais essa tal de Shadaloo, como foi o caso de Chun-Li e de Guile. Os planos da organização ainda eram desconhecidos, mas ao passar pelos lutadores, o jogador chegava num ponto onde precisava lutar contra os 3 campeões e guarda-costas do chefe final. O primeiro deles era Balrog, o americano lutador de boxe. O segundo era Vega, o espanhol com máscara e garra. E o terceiro era ninguém mais, ninguém menos que Sagat, o chefe final do primeiro Street Fighter. E como consequência daquela luta final contra Ryu, que finalizou com um Shoryuken, Sagat agora tinha uma gigantesca cicatriz em seu peito. Derrotando os 3 é aonde a gente era apresentado ao líder da organização, Mr. Bison ou Bison. Um megalomaníaco com poderes especiais e que queria os melhores lutadores do mundo para fazer experimentos para aumentar o seu poder e criar o guerreiro perfeito para sua organização. Um detalhe curioso nessa época foi o que aconteceu com o nome de alguns personagens. Na versão japonesa do jogo, seus nomes eram diferentes. Balrog era chamado de M. Bison, Vega era o Balrog e Bison era o Vega. Mas um lutador de boxe americano real com a mesma aparência tinha um nome quase idêntico. Mike Tyson foi a inspiração para M. Bison. E isso poderia gerar um grande processo contra a Capcom ao levar o game aos Estados Unidos. E para evitar qualquer problema, a empresa fez essa alteração nos nomes, levando o M. Bison para o personagem que a gente conhece hoje, assumindo o M como Mr. A história de Street Fighter 2, de toda a saga na verdade, é bem mais complexa do que parece, mas tudo isso vem com a história pessoal de cada um dos personagens, já que cada um tem uma motivação diferente e acabam tendo relações diferentes com a Shadaloo e com o Mr. Bison. Apesar do sucesso do game, ainda existiam melhorias que eram possíveis ser realizadas, e a Capcom viu uma mina de ouro aí, com possibilidades para expansões. Foi aonde surgiram várias versões de Street Fighter 2, todas com novidades que adicionavam algo na jogabilidade ou até mesmo na história. Muitos jogadores reclamavam de alguns bugs da primeira versão, mas também reclamavam que queriam jogar com os chefões. Então a primeira expansão trouxe essa possibilidade em Street Fighter 2 Champion Edition de 1992. Depois de muito jogado e muito hackeado, a Capcom resolveu fazer o seu próprio hack oficial, trazendo velocidades absurdas, possibilidades malucas, mas que eram divertidas na próxima expansão, que foi Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, também de 1992. O sucesso só aumentava e o público queria cada vez mais novidades, então a Capcom aproveitou para trazer gráficos melhorados e mais 4 personagens na próxima expansão, que foi batizada de Super Street Fighter 2 The New Challengers em 1993. Os 4 novos personagens foram Kami, Fei Long, T-Hawk e DJ, todos também muito bem recebidos. E para finalizar, em 1994 a Capcom resolveu trazer tudo junto numa única versão. Até mesmo as velocidades turbo voltaram e agora podiam ser ajustáveis em Super Street Fighter 2 Turbo. Mas além disso,
Essa última versão trouxe um novo personagem, dessa vez escondido. Akuma foi apresentado. Akuma era irmão de Gouki, o mentor de Ryu e de Ken, mas Akuma era maligno e extremamente poderoso e acabou matando seu irmão. Por isso, Ryu jura se vingar pela morte do seu mestre e passa a buscar por Akuma, mas Ryu também começa a mostrar sinais de ter algo maligno dentro de si. Street Fighter era sucesso atrás de sucesso. Os jogos foram lançados para arcades e para vários consoles na época, sendo os principais o Mega Drive e o Super Nintendo. Além de que atualmente alguns consoles novos receberam versões remasterizadas do game, como foi o caso de Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix em 2008 para Xbox 360 e PlayStation 3, e de Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers, lançado para Nintendo Switch. Com o sucesso, a Capcom resolveu criar um novo jogo para Street Fighter, dessa vez contando histórias anteriores. Seria uma prequela para Street Fighter 2, mas que se passava depois dos acontecimentos do primeiro Street Fighter. Foi aonde surgiu a série Alpha, ou conhecido no Japão como série Zero. Alpha 1 foi lançado em 1995 para PlayStation. Alpha 2 em 1996 para PlayStation, Super Nintendo e Sega Saturn. E Alpha 3 em 1997 para PlayStation, PlayStation 2 e vários outros consoles. Esses jogos traziam alguns dos personagens mais conhecidos como Ryu e Ken, além de uma nova versão para alguns que apareceram no primeiro game, como Gen e Bird. Quando o primeiro jogo foi lançado, alguns desenvolvedores deixaram o Street Fighter e foram produzir o Final Fight, o que seria um tipo de sucessor espiritual de Street Fighter. E por isso que na série Alpha surgiram alguns desses personagens também, como foi o caso de Guy e Code. A sequência do segundo jogo veio em Street Fighter 3 de 1997, lançado para arcade, Dreamcast e PlayStation 2, mas acabou cometendo um grande erro. A popularidade e o grande carisma dos personagens era um ponto muito positivo, mas aqui acabou atrapalhando, já que Street Fighter 3, tirando Ryu e Ken, não tinha nenhum dos lutadores conhecidos. Isso revoltou muitos jogadores e o game acabou levando críticas muito duras. A história também não era um ponto muito positivo, já que parecia não ter relação nenhuma com o segundo jogo e é considerado como um futuro muito distante, com acontecimentos que não ocorreriam tão cedo. E com o passar dos anos, assim como aconteceu com Street Fighter 2, o terceiro também teve algumas expansões, adicionando melhorias e até mesmo novos personagens, como foi o caso de Second Impact e Third Strike. Então, foi só em 2010 que a Capcom deu aos jogadores o que eles queriam. Trouxe os lutadores conhecidos de volta e juntou praticamente todos os antigos num único game. Com suas expansões, chegou a ter 49 personagens jogáveis em Street Fighter 4, lançado para PC, Xbox 360 e PlayStation 3. A história se passava um ano depois do grande torneio ocorrido em Street Fighter 2, onde uma nova organização surgia depois da destruição da Shadaloo. A Sin era liderada por Seth, que organiza um novo torneio para atrair Ryu e drenar o seu Dark Hadou, o seu lado maligno. O jogo foi muito bem aceito e retomou os antigos jogadores, além de ganhar novos e revitalizou a série mais uma vez. E como de costume, teve expansões com Super Street Fighter 4, o Arcade Edition e o Ultra Street Fighter 4. Então, 6 anos depois, chegou o mais recente. Street Fighter V foi lançado em 2016 exclusivamente para PlayStation 4 e PC. O jogo traz uma história depois dos eventos do 4, mas ainda se passando antes do 3. É um ótimo jogo, mas sofreu com um grave problema: a ganância da Capcom. Street Fighter V foi lançado com 16 personagens e um enredo que parecia inacabado e só foi sendo completado com o tempo graças às DLCs.
Isso irritou fãs que não gostaram da abordagem, mas atualmente o game vem sendo melhorado continuamente para se tornar mais uma vez um dos mais queridos jogos de luta dos videogames. Os games também ganharam diversas versões conforme o tempo. Além desses jogos principais, foram lançados algumas coletâneas como X-Men vs Street Fighter, além de se tornarem os personagens principais das franquias Marvel vs Capcom. Street Fighter X foi uma tentativa de trazer o game para o 3D. Pocket Fighter trazia versões infantilizadas dos lutadores, entre várias outras versões e crossovers. Com o sucesso, um filme live action foi feito também, com o ator Jean-Claude Van Damme como Guile e sendo o protagonista. Mas o filme foi duramente criticado na época, sendo considerado uma das piores adaptações de jogo para os cinemas. Um filme live action focado na Chun-Li também foi feito, mas também foi mal aceito. Mas aonde o jogo se saiu bem como adaptação foi nas animações. Um filme em animação foi criado em 1994, onde finalmente mostrou o resultado da batalha final entre Ryu e Sagat, trazendo a famosa cicatriz. Além de uma série de 29 episódios que inclusive foi transmitida no Brasil pelo SBT e faz parte da lembrança de quem cresceu nos anos 90, principalmente pela icônica cena de Ryu aprendendo o Hadouken e da fantástica luta de Ken contra Vega. Além de tudo isso, a franquia ganhou HQs, mangás e milhares de produtos eram estampados com personagens do jogo, principalmente por Ryu e Ken. E os jogos de Street Fighter são usados até hoje em campeonatos mundiais, onde as batalhas chegam a atrair milhões de espectadores. Um jogo que foi refeito a partir de um que tinha sido um fracasso, criou uma legião de fãs. Sucesso de vendas, sinal de qualidade e um dos melhores videogames de luta até os dias de hoje. Ryu, depois de 30 anos, continua sendo o símbolo da franquia. O Hadouken continua sendo um dos golpes mais clássicos dos games. E Street Fighter continua sendo o ícone de toda uma geração de jogadores. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e comenta qual é o seu personagem favorito de Street Fighter. O meu é o Ken. Se você quiser encontrar um quadrinho ou um mangá para comprar, entra pelo link que eu vou deixar na descrição dos vídeos. E se você quiser mandar alguma coisa para cá, o número da caixa postal também tá aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.